Meus irmãos, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre convivência, que está ficando cada vez mais difícil. Cada dia que passa, a convivência fraternal, ela está indo de mal a pior, porque cada um quer olhar para o seu próprio umbigo, cada um quer buscar os seus próprios interesses. A convivência familiar, coitada, está mais baixa do que o Guarani. É a moeda que mais se desvaloriza no mundo. Está em baixa. Porque não há concordância entre cônjuges, não há concordância entre pais e filhos, há uma grande hipocrisia, evidentemente isso tem as suas exceções, porque chega agora no final do ano, todo mundo mostra suas garras, um para o outro. Quando termina o Natal e o Ano Novo, as velhas feridas, velhos traumas, as velhas inimizades voltam, talvez mais fortes. E a gente fica perguntando aonde é que nós vamos parar. Mas eu tenho uma convicção, não é uma teoria, de que a Igreja de Cristo vai muito bem. A Igreja de Jesus vai de vento em popa. Porque sobre esta Igreja governa o Espírito Santo. Sobre essa Igreja governa os princípios da palavra de Deus. E não importa onde esta igreja esteja, não importa os problemas que ela tenha, porque eu estou falando de salvos, estou falando de convertidos, estou falando de pessoas que querem ir para o céu, estou falando de pessoas que querem viver harmoniosamente, estou falando de pessoas que querem viver pacificamente, estou falando de pessoas, como a Bíblia diz, consideram os outros superiores a si mesmos. No final, todos nós vamos prestar contas daquilo que Deus nos deu. Mas parece que hoje é o dia da família, não é? Não é hoje? Não tem comércio, não tem nada, por isso que é tão fraquinho assim, né? Hoje ninguém me falou que ia jantar fora com a família, nem que colocasse a mesa para o lado de fora, né? Então nós vamos falar sobre convivência cristã, familiar. Não sei se eu vou conseguir terminar, mas eu vou começar, né? E a Bíblia tem princípios para tudo isto, para todos esses assuntos de convivência, porque nós precisamos atentar muito para isto. Já se dizia em 1910 que uma igreja forte, uma igreja sadia, vem de uma família forte, de uma família sadia. Por isso que nós temos tantas dificuldades. Porque antigamente nós controlávamos, não entenda controlar isso como cabresto, principalmente os filhos. Nós controlávamos os nossos filhos com princípios
E nós os acostumávamos dizer o que eles tinham que vestir, que corte de cabelo eles deveriam ter, que roupa teriam que usar, que sapato teriam que usar, que festas eles poderiam ir. Hoje você não pode nem pensar nisso, por conta de receber um processo. Dá para se contar nos dedos da mão as famílias que têm seus filhos sob controle. Dá para se contar nos dedos da mão. Tudo porque a convivência ficou insuportável. Quando os pais se dão bem, os filhos estão em discordância. Quando a mãe está de bem com os filhos, está de mal com o pai. Quando está de bem com o pai, está de mal com a mãe. Sempre é aquela filosofia do Cosme e Damião. Um bate e outro assopra. Às vezes o pai faz o papel do investigador mau e a mãe faz o papel do investigador bom. E às vezes é o contrário. E aí não tem discordância. Quando surgiu a oportunidade de viver de ter uma convivência melhor, de enraizarem esta convivência, que foi por conta da pandemia. A pandemia trouxe uma oportunidade de ouro para as famílias, nem tanto assim, porque passou de 3 meses, um não suportava mais ver a cara do outro, e o governo dizendo, e as autoridades dizendo, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Aí já começamos a levar o pai para o psicólogo, a mãe para o psicólogo, de tanto ouvir, fica em casa, fica em casa. Já não tinha mais parede para pintar, já não tinha mais caixinha de luz para arrumar, já não tinha mais porta para fazer, já não tinha mais nada para fazer, e ficava assim, os filmes da Netflix, do Prime Video, de outros programas, já se sabia de cor e salteado. As séries, então, nem se fala. A oportunidade que tinham de fazer uma refeição juntas, que era na pandemia, as redes sociais tomaram conta. O que vamos fazer? O que nós vamos fazer? Culto no lar, então? Isso aí é coisa do ano de... Isso aí é coisa de 1900 e tralalá. Porque o medo se instalou, o estresse familiar se instalou, e as coisas ficaram insuportáveis. E a Bíblia diz: vós mulheres, sede submissa a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós maridos, amai vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não perca o ânimo. Então ficou assim, eu tenho o meu direito e o senhor tem o seu direito. Quando termina o meu, começa o seu. Você não me irrita, que não vai dar tudo certo. O livro de Efésios, na carta aos Efésios, diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na
disciplina e instrução do Senhor. A Bíblia está falando de convivência. Que tem que ser refletida no nosso culto. Que tem que ser refletida na igreja. Que tem que ser refletida na adoração. Quando nós nos reunimos. Mas chegamos a um ponto em que os filhos terminam o fundamental. O fundamental é o estudo que depois vai para a faculdade, né? Fundamental? Não? Ensino médio. Termina o ensino médio e já não quer mais receber instrução do pai que fez o Mobral. Eu só lembro do Mobral. Incompleto. Que acha que ele não tem nada para ensinar. Já não quer mais ouvi-lo. E como nós somos pessoas que somos influenciadas, e pessoas que influenciamos, parte da nossa personalidade, do nosso caráter, vem das influências e das amizades que nós recebemos, porque nem esta nós podemos dizer aos nossos filhos: olha, você, parece que essa pessoa aí não é boa companhia para você. Ele passa uma semana, se não um mês, com aquela tromba que parece de elefante. Porque nós queremos ditar com quem ele deve andar, que amizade ele deve ter. Mas na hora que as coisas acontecem, na hora que as notícias ruins chegam, elas chegam, não chegam primeiramente para o pastor não, chega para os pais. Aí eles põem a mão na cabeça com um sentimento de culpa, por achar que não ensinou seu filho como deveria ensiná-lo. Por achar que não viveu segundo esses princípios. Porque, na verdade, se o filho é convertido, automaticamente estes princípios estão dirigindo a sua vida. O pai sempre soube o que é melhor para os filhos. E não estamos falando aqui só de pais bons. Não. Não estamos falando só de pais cristãos. Não. Não estamos falando só de mães crentes. Não. Não estamos falando só de pessoas como... Não, estamos falando de maneira geral. Isso é um princípio geral. Para que nós tenhamos sucesso na nossa vida. Por isso que nós temos tantas dificuldades como igreja. Porque os nossos filhos, a nossa convivência com os nossos filhos, não é uma convivência boa, porque nem diálogo nós temos com eles. Quando eles têm problema, eles vão contar para os amigos, não conta para os pais. Tem medo. Então, que convivência nós vamos ter? Qual é o resultado de tudo isto? É uma igreja descontrolada. Porque nós nem sequer podemos pensar em corrigir um filho de quem quer que seja. Se for de obreiro, então, vamos parar lá na convenção. Porque nós não podemos corrigir, o filho é meu. Mas quando é para pedir oração,
corre aqui na igreja, pastor, ora, irmão do ciclo de oração, ora, todo mundo ora. Mas a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Você sabe o que a Bíblia recomenda em termos de convivência para os pais? Vocês já estão carecas de saber, porque eu leio aqui, costumeiramente, esse texto. Sabe, a convivência é essa aqui, ó. Isso aqui é convivência. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Toda a disciplina é apoiada, é baseada nesse texto. Se não tivermos o Senhor nosso Deus como o único Senhor, tudo que nós ensinarmos vai falhar. E diz: por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Que palavras? Amarás, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Se isso não tiver como princípio regendo a nossa vida, nós teremos dificuldades de convivência, nós teremos dificuldade de relacionamento familiar. Porque o que estraga, o grande empecilho na hora da crise familiar é que cada um quer ter o seu direito e ninguém abre mão do seu direito. O filho quer ter o seu direito, o pai quer ter o seu direito, a mãe quer ter o seu direito, a filha quer ter o seu direito e não admite que um invada o direito do outro. E no final todo mundo tem direito, está todo mundo errado. Se o princípio regido for este, eu tenho certeza absoluta, não vão deixar de ter crises, mas elas serão solucionadas com base nos princípios determinados pela palavra de Deus. Senão, o Senhor, pelo seu Espírito, não inspiraria Moisés a escrever isso aqui. Aqui é os pais, como é que os pais vão inculcar, colocar na cabeça dos filhos ou filhas, filhos aqui de modo genérico, essas palavras, se eles não tiverem uma convivência harmoniosa, se eles não tiverem uma convivência pacífica, se o pai achar que só ele é o dono da palavra, só ele dá a palavra final porque está escrito que eu sou o sacerdote do lar, está escrito que as mulheres devem ficar caladas, isso não funciona não, irmão. Porque nós temos uma dificuldade, eu vou voltar para esse texto aqui. Nós temos hoje uma grande dificuldade. As leis que regem a nossa sociedade não são leis baseadas em princípios bíblicos. São leis baseadas na questão de gênero, né? Onde pai não é pai, onde mãe não é mãe, onde o pai é mãe, onde a mãe é pai. E nós não podemos seguir por esses princípios. Hoje a nossa sociedade tem uma cultura totalmente diferente daquela
quando foi escrita esta palavra, mas princípio, ela atravessa os séculos, ela atravessa as gerações, ela atravessa os costumes, ela atravessa as etnias, ela atravessa a língua. Princípio é princípio, quer seja no Azerbaquistão, já ouviram falar do Azerbaquistão? O Buquistão, quer seja aqui no Brasil. Princípio é princípio. E Deus nunca abriu mão de princípio. E quem vive baseado nos princípios determinados por Deus, tem uma vida abençoada. Eu não digo que não tem problemas, tem problemas. Mas eles têm princípio, sabem como resolver. Ninguém fica dizendo, eu tenho razão, você tem razão. Um dos maiores problemas que nós encontramos para a convivência familiar é a hipocrisia dos pais. É a política que diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E os filhos ficam vendo aquilo e dão um nó na cabeça dele. O meu pai diz isso, a minha mãe diz isso, mas faz diferente. E chega aqui, parece, eles observam outro comportamento. Se for filho de obreiro, então, nem se fala. Aí é que nem está escrito, 7 olhos sobre a vida dele. Sobre os dos outros, só 2. Mas sobre, se for filho de obreiro, são 7 olhos. Se ele tossir errado. Então a Bíblia diz assim, você, pais, inculcarás, vai colocar na cabeça dele. Isso é um processo que começa quando ele ainda nem entende, ainda nem consegue discernir o bem do mal. São hábitos que nós devemos ter. Tu inculcarás a teus filhos, e dessas palavras falarás assentado em tua casa. Está falando de convivência, de momentos de convivência, de momentos de respeito. E onde é que nós... É o que eu disse, eu não estou dizendo que todas as famílias da igreja estão descontroladas, não. Mas dá para contar nos dedos da mão. Eu ainda nem era crente, talvez alguns dos irmãos que não nasceram lá evangélicos nem eram crentes, e quando ia dormir, você dá licença, Zé. Bença, pai. Bença, mãe. Hoje deita que nem um burro, levanta que nem um cavalo. Quer ter a sua privacidade, é para ter mesmo. Mas tem que ter princípios. É responsabilidade dos pais na sua convivência diária. Inculcar aos filhos, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Isso são fases de convivência que nós temos com os nossos familiares. E não sabemos por que as coisas dão erradas. Hoje a gente só encontra pessoas reclamando da igreja. Tudo desemboca na igreja. A igreja está parecendo um mar morto. É culpa da igreja. Mas todo mundo sabe, igreja boa é com famílias boas. Igreja abençoada é com famílias abençoadas. Igreja forte é com famílias fortes. Igreja que cresce é com família que cresce. Todo mundo sabe disso. Mas é mais fácil jogar a responsabilidade para a igreja. E não sabe que a igreja é eu e você. Não está escrito aqui que eu vou dar conta do seu filho ou da sua vida.
A Bíblia diz, como aqueles que hão de dar conta. Eu não vou dar conta, não. Isso não é tarefa minha. A minha tarefa é ensinar. A minha tarefa é pastorear. A minha tarefa é dizer, vamos por aqui, irmão. Esse é o caminho. A minha tarefa é dizer, esses são os princípios que Deus deixou para que nós possamos ter uma convivência saudável. Como é que o filho reage quando chega em casa, depois do culto abençoado, falou língua estranha, participou do pão, participou do cálice, cantou, foi uma maravilha. Aí chega em casa, os pais começam a conversar, começa com as bênçãos, depois começa com a crítica, depois começa, e o filho fica ouvindo aquilo lá. Como é que ele processa isso? Sendo que eu tenho que inculcar nele essas palavras. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quem tem que fazer isso é os pais. E se os pais amarem a Deus, agora o lar vai ser um céu. Não vai ter umas encrencas. Porque a gente não está só. Se não tivesse ninguém, o diabo já dava conta de colocar intrigas. Mas aí tem o vizinho, aí tem a nora, aí tem o genro, aí tem o tio, aí tem o avô, aí tem... É responsabilidade nossa. Por isso, nós primeiro precisamos viver e conviver com isto. Para chegar agora no dia do Natal, a gente abrir aquele sorriso fraterno, sorriso sincero, não aquele sorriso de jacaré, te pega. Porque já fica determinado. O filho diz assim, vamos passar o Natal na casa do meu pai. E a nora diz, vamos passar o Ano Novo na casa da minha mãe. E quebra a ordem para ver. Se tivesse uma convivência pacífica, vamos reunir as famílias e vamos passar todos juntos Natal e Ano Novo, não é isso? Não sei, ou será que eu estou errado? Vamos passar tudo junto, nem que seja para a gente tomar um café com leite, não precisa nem ter peru. Faz um caldo de ovo. Já tomou um caldo de ovo? Esses dias eu tomei no Ceará, foi bom demais. Caldo de ovo, irmão, você precisa experimentar. Nossa, Deus. Não precisa de coisa chique não, irmão. O que enfeita uma mesa em Natal e Ano Novo e em festa é a harmonia que deve imperar no seio da família. Estou falando família agora, mas completa. No seio das famílias. A gente diz nos casamentos agora, não é mais uma família, agora não é mais duas famílias, agora é uma família só. Mas passa o ano inteiro, um puxando para um lado, um puxando para o outro, um puxando para um lado, um puxando para o outro, e já determina, Natal é na minha casa, Ano Novo é na sua casa. Aí um vai porque é obrigado a ir, o outro vai porque é obrigado a ir. E onde fica a convivência? Na igreja, então, nem se fala. Por falar em igreja, esse ano nós não vamos ter confraternização aqui na igreja. Primeiro por conta da pandemia, que voltou a crescer. E nós não queremos nenhum risco em relação a isto. Possivelmente vamos fazer um amigo de chocolate ou amigo, sei lá que chama. Que eu nem sei quem é que inventou esse negócio de amigo secreto. E a gente implantou na igreja, e isso acaba sendo mais um problema de confusão do que de uma convivência pacífica.
de uma convivência harmoniosa. Eu sempre ouço no final dizer, mas fulano saiu assim, fulano saiu assim, fulano saiu. Então vamos fazer o quê, amigo? Amigo secreto, irmão? Que conversa é essa? Que papo é esse, irmão, de amigo secreto? Você gosta do irmão? Vamos desmascarar, vamos desmistificar esse negócio. Chegou o final de ano, você quer abençoar o irmão? Vai lá dar um presente para ele. O irmão vai se sentir assim, vai dar um presente para o outro vai dar um presente para o outro. E não precisa dessa confusão, que dá mais confusão. Pelo menos é o que eu ouço depois. Estamos falando de convivência, irmão. Nós precisamos melhorar a nossa convivência. Primeiro em casa, depois aqui na igreja. Porque se ela for boa lá, ela vai refletir aqui. Não tem como. Mas nós estamos querendo arrumar daqui para lá. Não vai dar certo. Não vai funcionar. E o texto continua dizendo assim, olha, para que eles não esqueçam, também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, que é para não esquecer, os princípios. Eu amo a Deus, só o Senhor é Deus, eu amo a Deus, só o Senhor é Deus. E o filho vai vendo o pai obedecendo esses princípios, a mãe obedecendo esses princípios, e ele vai crescer com esses princípios. E quando a gente cresce sob os princípios da palavra de Deus, pode soltar onde você quiser. Ele está preso pelos princípios da palavra de Deus. Uma vez que ela entrou no coração, fique tranquilo, pode soltar ele à vontade. Mãe, eu vou sair, pode sair, filho. Porque o que segura ele não é pai brabo, não é mãe braba, não é fazer a coisinha boa para ganhar um celular, para ganhar um notebook, para ganhar um carro, para ganhar um presente, não. Ninguém cria filho com essas coisas. Ninguém. E ter uma convivência harmoniosa. Nunca é tarde para começar. Há sempre alguma coisa que nós podemos melhorar. Sempre há alguma coisa que nós podemos melhorar na nossa convivência familiar, na convivência de cônjuges, na convivência de pais e filhos, na convivência familiar, que eu digo, os outros integrantes daquela família, que são constituídas de avós, de tios, de sobrinhos, de primos. Que maravilha se todos fossem harmoniosos. Seria uma maravilha, seria um sonho. Nós não teríamos tanta delinquência juvenil nas nossas ruas. Nós não teríamos tantos meninos nas casas de recuperação. Nós não teríamos tantos filhos de crentes na cadeia. Porque nós cumprimos com os nossos princípios. Ser crente é mais do que uma religião. Isso aqui é uma ideologia determinada por Deus. Nós vivemos por isso. Nós vivemos para isso. Não se deixe levar por princípios mundanos, que muitas vezes nós os copiamos. Não se deixe levar por isso, não. O que nós precisamos aprender está aqui, na palavra de Deus.
E a Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados, que elas trazem vida, que elas trazem saúde, que elas trazem prosperidade para a vida das pessoas envolvidas nesses princípios. Se não fosse assim, não teriam tantos escritos sobre como deveria ser a convivência familiar. Se não fosse assim, não teria tantos escritos como deve ser a convivência fraternal, essa que nós estamos aqui agora. Estamos vivendo uma convivência fraternal. Seja pacífico, seja um pacificador. Ninguém tem direito de nada, porque direito tinha Jesus de não vir, de não morrer, de não sofrer, e Ele abriu mão desse direito, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida abundante. Então estamos aqui no final do ano é tempo de reflexão. O que é que aconteceu em todo este ano? Como é que foi a nossa vida no decorrer deste ano? Tem alguma coisa que nós podemos melhorar? Tem alguma coisa que nós podemos fazer? Sempre tem alguma coisa que nós podemos fazer para melhorar. E nós todos vamos sentir, se for para melhorar, nós vamos sentir esta melhora. Não deixe que a internet, que a televisão, que os games, crie seus filhos. Responsabilidade de criar filhos não é de tia, não é de avó, desculpe os avós. Responsabilidade de criar filho é dos pais. Senão a Bíblia dizia aqui, ó, avós, criem os seus filhos. Não. Os avós são referências. Os tios e tias são referências. Devem ser referência. Responsabilidade de criar filhos e de ter uma convivência pacífica com eles é dos pais. A ponto dos filhos terem tal liberdade de lhe contarem os seus problemas, as suas dificuldades, os seus erros, os seus acertos, e não precisar contar para o seu grupo, para o seu grupinho do WhatsApp. É dos pais. Por que isso não está acontecendo hoje? Parece que nós criamos uma barreira entre nós e os nossos filhos, para falar de determinados assuntos. Não tem barreira, irmão, é pai e filho. Eu estou falando de pai e mãe. São pais e filhos, não deve ter barreira. Mas às vezes o pai, ele é tão ignorante, que o filho falou, eu vou contar para o meu pai? De jeito nenhum, ele já sabe a resposta. Ele já sabe como é que ele vai reagir. Vai tirar a cabeça dele fora. Não admite erro como se ele fosse um anjo. Não. Seja compreensivo. Seja compreensivo. Seja compreensivo. Não estou dizendo para você estimular nenhum erro do seu filho. Mas quem é que não errou? Fala para mim aqui. Aqui. Quem é que não errou? Fala para mim aqui. Quem é que não errou? Quando você errou, você queria tolerância. Seu filho erra, você não quer tolerância. Não aceita tolerância. Tolerância zero. Porque é crente. Vai envergonhar o seu nome. Não, irmão. Se tem alguém que você tem que cuidar, é do seu filho.
é do seu filho. Se tem alguém que você tem que cuidar, é da sua mulher, é do seu marido. Primeiro os de casa, depois os de fora. Nós precisamos refletir sobre uma convivência familiar, pacífica, harmoniosa, que traga frutos espirituais, frutos morais, frutos éticos. Porque nós iremos ter uma igreja moralmente forte, moralmente ética, com princípios sólidos, que a gente não abre mão, mas tem que começar na nossa casa, na minha e na sua. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para começar a viver essa convivência familiar harmoniosa, ditada pelos princípios da palavra de Deus. Baixe sua cabeça. Eterno e soberano Deus, Tu que criaste a família é uma criação do Senhor, dos pais e dos filhos, e Tu tens dado princípios para uma vida abundante, para uma vida saudável, para uma vida de crescimento harmonioso. Eterno Deus, e temos sido solapados pelas políticas da nossa sociedade, pelas políticas demoníacas, pelos costumes que destroem a célula da sociedade, que é as nossas famílias. E muitos desses costumes, meu Pai, têm entrado no seio da igreja, dessa igreja que o Senhor comprou com seu próprio sangue. Deus eterno, estamos aqui clamando ao Senhor por Tua bondade, por Tua misericórdia, que tenha compaixão de cada família, para que elas vivam harmoniosamente. Quebra, Senhor, todos os laços do diabo. Quebra, Senhor, todos os laços malignos. Quebra, Senhor, todos os laços de inimizades. Deus, quebra todas as barreiras, a fim de que as nossas famílias tenham uma convivência abençoada. E assim a Tua igreja seja abençoada. Deus, tenha de misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados de omissão, quando deveríamos falar e não falamos, quando deveríamos fazer e não fizemos. Deus, perdoa pelo poder do sangue de Jesus e limpa de cada um de nós, Senhor, aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Pai santo e poderoso, Tu sabes o quanto é importante termos famílias que tenham uma convivência sólida, pacífica, harmoniosa na Tua igreja, e quanto mais nós tivermos famílias assim, mais a Tua igreja será forte, já que nós não podemos separar o joio do trigo, já que nós temos que conviver com joio e com trigo, já que temos que conviver com salvos e com não salvos, com convertidos e não convertidos. Pai, estende a Tua mão de misericórdia sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre as famílias que precisam da Tua ajuda, da Tua misericórdia, da Tua orientação, de quebrar os laços, os nós de inimizades, para que possam desfrutar agora de um final de ano harmonioso, com coração limpo, sem mágoas e sem contendas. Eterno e soberano Deus, nós Te pedimos no nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Amém, irmão?
Você pode receber essa palavra?